Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que estejam muitíssimo bem. Meu nome é Alessandro Ferraz, para quem me conhece, e para quem não me conhece, meu nome é Alessandro Ferraz. Hoje eu tenho uma novidade aqui para vocês. Nós sabemos que essa semana nós tivemos o tão cobiçado, aguardado edital do concurso do Ministério Público da União, não é? Como se diz, está fresquinho aí, saiu do forno, um belíssimo edital. Esse edital, ele vai contemplar, e nós vamos mostrar isso para vocês com riqueza de detalhes, tanto o analista da área judiciária, quanto o técnico, que, portanto, nível médio é exigido para o técnico. Só um detalhe, professor, cadê o analista da área administrativa? Não veio contemplado neste edital. Uma de duas, ou o sujeito tem nível superior e faz o concurso de técnico, ou ele tem o nível superior e na área jurídica e pode fazer o da área jurídica e também o de técnico. Até porque a remuneração do técnico não é tão ruim assim, quase R$ 5.000 líquido. E trabalhar num lugar extremamente agradável, que é o Ministério Público, uma projeção excelente, para quem pretende aí concluir os seus 3 anos de atividade jurídica, lugar melhor não há, não é? Aliás, já fica por lá mesmo como procurador. E falando em procurador, esse curso é inédito, porque além da parte que nós tivemos de correção, revisão por meio de exercícios, eu tenho o prazer de ter aqui comigo hoje no estúdio o professor Luiz Carlos Santos Gonçalves. Pessoal, eu já trabalhei com o professor Luiz Carlos, para quem não conhece, o procurador regional, ele é procurador regional da República. Professor, eu nunca entendi muito bem como é que funciona isso. Já já nós vamos bater um papo com o professor, que tem larga experiência em se tratando de MP, principalmente por quê? Porque já foi também promotor de justiça em São Paulo. Ingressou no Ministério Público Federal em 95, promovido em 2004 para o cargo de Procurador Regional da República. Aliás, uma vez até me perguntaram, né? Mas o regional é um pouco abaixo? Não, é um pouquinho mais, é um pouco assim, vocês vão entender o porquê. É mestre e doutor em Direito Constitucional e, além de tudo, foi relator da Comissão de Juristas nomeada pelo Senado Federal para propor a reforma do Código Penal. Eu vou aqui dar a palavra ao mestre Luiz Carlos para dar os boas-vindas a vocês e nós vamos explicar já já, quando ele jogar a bola para cá, do nosso trabalho. Mestre, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que eles estão assistindo esse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite aos queridos amigos que estão assistindo aqui pela internet, ao meu querido amigo professor Alessandro Ferraz. É um grande prazer colaborar aqui para que todos vocês possam prestar esse concurso para técnico e para analista processual do Ministério Público da União e vir integrar a nossa carreira. Eu tenho a honra de trabalhar, de ter como assessor um técnico e um analista justamente dessa carreira, e eu devo aqui dar meu depoimento. É uma função muito interessante, o trabalho é instigante, é prazeroso, me parece que a remuneração é bastante interessante também, ou seja, é um ótimo lugar para se vir. E para chegar, temos, porém, esse pequeno problema, que é um concurso público difícil, é um concurso público exigente, mas para cada pequeno problema pode haver uma grande solução. E o professor Alessandro Ferraz teve essa ideia genial de organizar um curso de resolução de questões com um diferencial que eu acho que vai entusiasmar todo mundo. Porque nós faremos uma aula especial, um conjunto de aulas especiais, justamente sobre o Ministério Público. Ou seja, se é um concurso sobre o Ministério Público, isso vai interessar aos candidatos a analista, aos candidatos a técnico e pode, inclusive, colaborar muito na redação que vai ser exigida dos candidatos de analista processual do Ministério Público da União. E, professor Alessandro, temos essa pequena curiosidade. A gente entra na carreira como procurador da República e, portanto, aparentemente do Brasil inteiro. Quando nós somos promovidos a procurador regional da República e, portanto, parece que é só uma parte do país, já não é o país inteiro. E se nós formos ainda promovidos mais uma vez, quem sabe um dia eu consiga, então nós seremos subprocuradores. Vejam os colegas, subprocurador-geral da República, mas começa com sub, quer dizer, aparentemente é menos. Não é, na verdade.
a nomenclatura do cargo é muito curiosa, e vai aqui uma pequena pílula que eu queria passar para os colegas. Antigamente, a nomenclatura do cargo era diferente, o nome do cargo era diferente. Você entrava como procurador da República de segunda categoria. Agora, isso era motivo de piada, né? Porque o sujeito, você é de segunda categoria, você não é bom. E por isso hoje você entra como procurador da República, procurador regional da República, subprocurador-geral da República e pode até ser escolhido pelo presidente da República para ocupar esse elevado cargo que é o de procurador-geral da República. Esses detalhes e muitos outros que parecem curiosidade, mas podem ser questão de concurso, serão versados aqui nesse curso que o professor Alessandro Ferraz está organizando com a qualidade que lhe é inerente, e ele me chamou para colaborar, o que para mim é motivo de grande satisfação. Com a palavra de volta, o professor Alessandro Ferraz. Da área jurídica e aqui o técnico. O nosso trabalho vai se direcionar, não é? Óbvio, para este grupo aqui. Claro que até bem lembrou o professor. Muitos técnicos, de repente, Alessandro, estão em formação na área jurídica e vão se interessar por esse curso. Até por conta do exame da OAB ou qualquer outra prova, mesmo da universidade. Até tem colegas aqui no estúdio que fazem direito que estão aqui olhando o professor, né? Nunca deram bola para a minha aula, mas hoje que tem um procurador da República, eles estão aqui tudo olhando aí a aula do professor Luiz Carlos. Mas enfim, então o que é interessante? Além de tudo isso, das matérias específicas, constitucional, trabalho, processo civil, por que será que o edital, por exemplo, pede processo penal, beleza, e direito penal? Professor, a prova é do Ministério Público. Claro, entendi. E o penal militar? Realmente, professor, isso acabou comigo na hora que eu li no edital. Conversando com o professor Luiz Carlos, ele falou assim, mas é óbvio, Alessandro, nós vamos ver agora, daqui a pouco, a estrutura do MP. E aí o professor, vou até pedir para ele adiantar um pouco, como que fica essa ramificação do Ministério Público da União. Porque, gente, o sujeito vai fazer um concurso para o Ministério Público da União, ele não sabe direito a diferença do Ministério Público da União e o MPF, o MPT. Então, vocês vão entender um pouquinho mais. Eu vou até passar um pouco para o Luiz Carlos e vou até abrir aqui a própria Constituição nesse ponto, só para não perder o fio da meada, que a Ariadne nos ajude aqui. A ideia do curso nasceu por conta disso aqui, ó. Existe uma parte da prova que é discursiva. Aliás, vai separar aí quem vai passar e quem não vai passar. E lá pede a legislação, o tema não vai ser genérico, qualquer área da área jurídica. Vai ser dentro da legislação aplicada ao MPU, o tema legislação aplicada ao MPU e o Conselho Nacional do MP. Então, poxa, falei, ninguém vai fazer isso. Vamos fazer um curso muito bacana, não só da parte do direito positivado, mas de colorido de jurisprudência, com um viés também doutrinário, e ninguém melhor do que um procurador com o naipe que tem o professor que está aqui ao meu lado. Não é porque é procurador-geral da República, não é por isso, é porque eu conheço o trabalho do professor. É difícil quem é da área jurídica específica conseguir conversar tanto com os servidores quanto com quem se prepara para concurso da magistratura e do MP. O professor Luiz Carlos tem essa capacidade, e isso foi bacana. Queria que ele falasse um pouco mais. Professor, como é que funciona isso? O senhor, quando fez o concurso, tudo bem, o senhor já era promotor na época. O senhor fez concurso, o senhor falou assim, eu quero trabalhar no Ministério Público Federal, ou se de repente eu chegasse e falasse, professor, eu gosto de direito de trabalho, eu vou fazer MPT. Lá a prova decidiria onde nós cairíamos nos ramos do MPU, e no caso dos nossos filhos que vão fazer um concurso para servidor, eles podem cair em qualquer um dos ramos. Como é que funciona isso aí, mestre? Dá uma geral para essa galera. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, professor Alessandro, por falar no meu naipe. Né? Os naipes podem ser ouro, copas, espada e tem mais um, né? Eu não lembro. Quais são os naipes? Né? Ouro, copas, espada. Bom, o meu é esse último a propósito. Mas eu agradeço o elogio. Espadilha, acho que faltou. Não, faltou um aí. Faz tempo que eu não jogo, eu jogo poker para saber. Exatamente. Mas é o seguinte, colegas. Esse concurso que vocês vão prestar é para o Ministério Público da União. O Ministério Público da União concentra várias instituições. Pode ser o Ministério Público Federal,
pode ser o Ministério Público do Trabalho, pode ser o Ministério Público Militar da União, cuidado com isso, e pode ser o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, todas essas instituições estão congregadas numa instituição maior, chamada o Ministério Público da União. Quando você vai prestar o concurso para ser procurador, aí você já é um concurso dirigido. Se você quiser ser procurador do trabalho ou promotor do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, vai haver a abertura de um concurso específico. Não é o caso do analista ou do técnico, que é para toda a instituição. É para a instituição mãe, vamos chamar assim, que é o Ministério Público da União. Mas eu gostaria de alertar os colegas para o seguinte: o Ministério Público da União, ele é menos conhecido. Até no mundo dos concursos jurídicos, as pessoas conhecem muito mais o Ministério Público do Estado. Mas as normas que regem essas carreiras são diferentes, o perfil é diferente, a escolha da liderança é diferente. Então, vai aqui mais uma razão para que todos acompanhem nosso curso, porque nós falaremos da estruturação do Ministério Público da União e vamos apontar com vivência prática as importantes diferenças que existem. Só lembrando, nós temos 3 ministérios públicos no Brasil. Nós temos o Ministério Público da União, com essas instituições que o compõem. Que estão aqui, mestre, o MP Federal. Exatamente, Trabalho, o Ministério Público Militar. Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Distrito Federal e O Territórios. servidor, então, pode cair em qualquer uma dessas. Qualquer uma dessas. Então, esse é o primeiro Ministério Público, Ministério Público da União. Existe o segundo Ministério Público, que é o do Ministério Público dos Estados, são os promotores de justiça, que tem uma legislação própria. E há um terceiro Ministério Público, Ministério Público dos Tribunais de Contas. E, portanto, são 3 ministérios públicos, ao longo do Brasil. Esse Ministério Público dos Tribunais de Contas é um órgão dos Tribunais de Contas, embora os mesmos princípios constitucionais se apliquem a eles. O nosso foco, e é o concurso aberto, Ministério Público da União, aquilo que é comum a essas carreiras que eu mencionei: Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar da União, cuidado com isso, porque tem o Ministério Público dos Estados, atua perante a Justiça Militar dos Estados, e o Ministério Público da União atua perante a Justiça Militar da União. É outra coisa, não vai julgar polícia militar e bombeiro, vai julgar membros da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. Portanto, desses 3 ministérios públicos, nós abordaremos no nosso curso os princípios constitucionais que se aplicam a todos. E depois nós vamos estudar a Lei Complementar 7593, que é a lei que rege o Ministério Público da União e tem uma grande quantidade de surpresas. Portanto, se você que está me assistindo é uma pessoa que está se preparando, por exemplo, para o concurso da magistratura, para o concurso do Ministério Público do Estado, venha para cá, porque tem muita questão diferente, tem muitos assuntos que não parecem os mesmos, mas não são. Professor, então quer dizer, esse curso especificamente, vamos dizer assim, de bases, de temas possíveis de dissertação e também, claro que ele é adequado para quem se prepara para outros concursos, ele vai justamente, de repente, para quem tem um objetivo imediato, que é a prova do MPU, separar por temas. Você vai separar, então, verdadeiros temas. O professor Alessandro, de repente, vai trabalhar a estrutura do Ministério Público e, de repente, o senhor tenha um bloco que o senhor vai somente falar sobre a unidade, indivisibilidade e independência funcional. Porque se cai, de repente, uma redação sobre unidade, indivisibilidade e independência funcional, não basta conhecer apenas o texto positivado ou de forma de en passant o texto. Tem de ter um pouco mais de profundidade, é isso? Com certeza, professor. Eu acho que eu posso contar para os alunos o nosso desafio recíproco, né? Pode. O nosso desafio recíproco, meu e do professor Alessandro, é o seguinte: que tal se a gente pegasse esse tema, que é o tema central desse concurso, né, tanto para analista quanto para técnico, que tal se nós pegássemos esse grande tema e subdividíssemos em tantos quantos fossem necessários para preparar o aluno para o concurso de analista e de técnico? Então, nós vamos fazer o seguinte: Procurador-Geral da República, qual
qual é o papel que ele exerce, se ele pode ser destituído, como ele é nomeado, quanto tempo fica, se pode reconduzir, não pode reconduzir, se o Congresso pode ou não pode retirá-lo do cargo, se o presidente pode ou não pode retirá-lo do cargo, qual a atuação dele junto ao Conselho Nacional do Ministério Público. Então, o que nós pensamos, o professor Alessandro e eu? Nós vamos fazer uma aula breve e específica sobre esse tema. Depois, princípios institucionais do Ministério Público. Vamos fazer uma aula sobre cada um desses temas. Vamos falar da indivisibilidade, da independência funcional, da unidade. Depois nós vamos falar o seguinte: quem nomeia o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal? Nós vamos tratar, então, em temas específicos, e vejam, colegas, como isso pode ser útil para você que está se preparando para o concurso. De repente você já tem uma visão muito boa sobre os princípios institucionais do Ministério Público. Mas você tem uma dúvida sobre qual é mesmo o espaço de atuação do Ministério Público Militar da União. Então, haverá um bloquinho que você poderá acessar independentemente com relação a isso. Às vezes, então, somente tratando, né, mestre, sobre o Conselho Nacional do MP, porque, de repente, o sujeito, na graduação, lógico que viu o MP, viu o Judiciário, mas não chegou com o professor a bater papo, por exemplo, sobre o artigo 130, o Conselho Nacional do MP e toda a sua estrutura. E a prova, você já pensou se cai a importância do Conselho Nacional do Ministério Público, os seus membros, onde são julgados, por exemplo, e aí a coisa pega. Eu me lembro de uma aula, mestre, vou até contar para o professor, que a gente que trabalha bastante com colegas que acabaram de terminar a faculdade de Direito e querem prestar para analista, e a gente sabe que as ações contra o Conselho Nacional do MP e do CNJ são julgadas no Supremo. Aí o que eu fiz? Eu fiz e crimes de responsabilidade. Eu joguei os dois, eu falei, e também os membros do Conselho Nacional do Ministério Público são julgados no Senado em crime de responsabilidade e comum, para tentar jogar o sujeito com a cova dos leões. E ele caiu e falou assim, ué, mas claro que é. Eu falei, mas espera um pouquinho. Os membros, vamos dar uma olhada ali, ó. Vem indicação do MPU, do MPE, vem do STF. Será que todo mundo vai para o Supremo em crime comum? A formação é híbrida. Esse controle, você tem aqui, ó, de indicação até mesmo do STF e do STJ. Ou seja, esse bate-papo fez com que ele olhasse a assertiva já, opa, essa está fora de cogitação. Então eu acho que esse curso é importante para a dissertação? Sim. Se Deus quiser, e peço a iluminação para que o professor e esse discípulo aqui tenham razoabilidade, sorte nesse trabalho, para a prova de dissertação. Porém, não só. Para outras provas de primeira fase objetiva, muito daqui vai ser útil. O senhor não acha?